Graça e paz, irmãos. Queremos novamente louvar ao Senhor, meditar um pouco em Sua palavra. Desejamos que todos estejam bem e também que tudo isso passe logo para novamente nos reunir. Queremos dizer que estamos com saudades, mas queremos que o Senhor está no controle e brevemente isso vai passar, tá bom? Então, eu convido você a, se você puder, pegar a sua Bíblia, seu cantor cristão, para juntamente conosco louvar ao Senhor e também aprender um pouco, ouvir um pouco mais da sua palavra, tá bom? Então, para darmos início a esse tempo de culto, eu vou pedir que a Lígia ore, pedindo que Deus nos direcione, também agradecendo por esse momento. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estar em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado de todo o mal, Senhor Jesus. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, dando sabedoria, ajudando a cada dia estarem te buscando, Senhor Deus, para te cultuar e te louvar, Senhor Jesus. Protege cada um de todo mal, Senhor, e toma em Tuas mãos, Senhor, toda essa situação que estamos vivendo, Senhor Deus. Tenha misericórdia dos que estão enfermos, Pai querido. Consola as famílias daqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. E é isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então nós queremos louvar ao Senhor, primeiramente, com o hino de número 348 do cantor cristão, Confiando. 348. Eu acho interessante esse hino, porque ele é uma oração, ele é um pedido, e o pedido é que o Senhor nos guie, o Senhor nos direcione, nos fortaleça em meio às provações. Então esse momento é um momento de provação, esse tempo de pandemia, e é preciso realmente orarmos para que Deus nos guie, nos dê força, nos sustente nesses dias, tá bom? Então vamos cantar, louvar ao Senhor com o hino 348, Confiando. Ele
aprender a louvar ao Senhor, desta vez com o hino de número 168, 169, 169, mais de Cristo. Esse tempo de pandemia também é um tempo que geralmente a maioria das pessoas desfruta de um maior tempo livre, né? Então esse tempo livre realmente precisa ser investido no conhecimento de Cristo, no crescimento, na comunhão com o Senhor. Então esse hino vai falar justamente sobre essa realidade do desejo que precisamos ter de conhecer mais a Jesus, de se aproximar mais dele, de ter mais comunhão, a comunhão mais intensa. Então cantemos mais de Cristo, que de fato nossa vida possa ansiar, desejar cada vez mais de Cristo, tá bom? Então cantemos 169, o hino do cantor cristão. Então, vamos passar agora por um momento de meditação na Palavra de Deus. Vou me aproximar mais um pouco aqui de vocês. Então nós queremos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando o livro do pastor John Piper, livro intitulado Coronavírus e Cristo, e nós já chegamos no capítulo 9 deste livro, tá bom? Então lembrando que nós temos visto algumas lições que Deus tem nos ensinado através do coronavírus. Então, segundo a Bíblia, quando nós nos deparamos com momentos assim, podemos aprender aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo, tentar entender, segundo as Escrituras, o que Deus quer nos ensinar, quais as lições que Deus quer nos transmitir através desse momento de pandemia, tá bom? Então, hoje nós queremos meditar no capítulo 9 do livro do John Piper, e no capítulo 9, a lição que o John Piper compartilha conosco, a lição bíblica, é o seguinte, ele diz assim: através do coronavírus, Deus está querendo nos realinhar ao valor infinito de Cristo. Mais uma vez, através do coronavírus, Deus está querendo nos realinhar ao valor infinito de Cristo. Mas, pastor, não entendi foi nada. O que é que essa frase significa, né? Em outras palavras, o que o pastor John Piper quer dizer é que Deus, ele deseja que nesse momento nós enxerguemos a Ele e a Jesus, o seu Filho, né,
como o bem mais precioso da nossa vida, certo? Então, se realinhar ao valor infinito de Cristo é perceber que o Senhor Jesus, ele tem um valor infinitamente maior do que qualquer coisa nesta vida. O Senhor Jesus, ele é mais valioso que a saúde. O Senhor Jesus, ele é mais valioso que o dinheiro. O Senhor Jesus é mais valioso que as posses. O Senhor Jesus é mais valioso que a nossa própria família. O Senhor Jesus é mais valioso do que o nosso emprego. Enfim, quando nós pensamos nisso, então essa é a ideia. Deus, ele usa momentos difíceis para que possamos ser realinhados ao valor infinito de Cristo. Esses momentos, como o coronavírus, são momentos propícios, momentos ótimos para que nós possamos enxergar o quanto as coisas dessa vida são fúteis, são passageiras, certo? E mesmo aquelas que não são pecaminosas, né, e são até bênçãos, como a família, a saúde, nós percebemos que o emprego, né, o dinheiro, enfim, percebemos que mesmo essas coisas boas e que precisamos dar valor, percebemos que o Senhor Jesus vale muito mais. Ele de fato precisa ser o nosso bem mais precioso. Então, essa é a ideia. Se realinhar ao valor infinito de Cristo é isso. É enxergar, é perceber, é considerar Jesus Cristo infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que possamos ter nessa vida, certo? Então, eu quero aqui compartilhar duas atitudes, né? Duas atitudes que precisamos ter para nos realinhar ao valor infinito de Cristo, certo? A primeira atitude é se voltar para Deus em arrependimento. O pecador, ele só pode se realinhar ao valor infinito de Cristo se ele se voltar para Deus em arrependimento. Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês, lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, por favor. Eu peço que você abra lá, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. E nesse capítulo aqui tem uma história muito interessante que chama muito a nossa atenção. E eu quero aqui fazer algumas observações nessa história de acordo com o nosso tema aqui. Então, Lucas capítulo 13, versículo de 1 ao versículo 5, versículo 1 ao 5, tá bom? Lucas 13, do 1 ao 5, então diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho o texto, né? Aqui, algumas pessoas, durante o ministério de Jesus, chegaram para Jesus e eles comentaram algo que tinha acontecido ali naquela época. Eles comentaram com Jesus sobre um evento em que o governador, né, Pôncio Pilatos, ele havia matado alguns galileus, certo? Galileus eram alguns judeus que moravam na Galileia, na cidade da Galileia. Então, ali pela época de Jesus Cristo, não tem na Bíblia esse evento, mas aconteceu de Pilatos, que foi o mesmo Pilatos que também julgou a Jesus Cristo, né, lá na sentença. Então esse Pilatos, ele matou muitos galileus, matou os galileus enquanto eles faziam sacrifício de animais, na época era normal, comum, e aí eles foram mortos por Pôncio Pilatos
E, além disso, o sangue dos animais, dos sacrifícios, foram misturados com o sangue dos galileus, certo? E aí, essas pessoas chegam para Jesus comentando esse fato, né? Comentando essa coisa horrível que tinha acontecido. Só que Jesus, ao invés de voltar a atenção para a morte dos galileus, Jesus ele volta a atenção para as pessoas vivas. Então aqui é muito comum que essas pessoas tenham comentado esse assunto com Jesus, porque na época, assim também como hoje, as pessoas pensavam o seguinte, que quem morresse uma morte cruel, como foi aqui a dos galileus, é porque tinha cometido algum pecado mais grave, né? mais horrível. E essa é a ideia aqui das pessoas. Elas comentam esse assunto com Jesus para tentar ouvir de Jesus o que aqueles galileus tinham feito, o porquê aqueles galileus morreram daquele jeito. Talvez eles tivessem pecado, né? Talvez eles tivessem cometido alguma coisa muito ruim para ter morrido daquele jeito, como eles morreram. Só que Jesus, ele responde dizendo o seguinte: olha, vocês pensam que esses galileus que morreram eram piores do que as outras pessoas? Eu digo que não. Na verdade, se vocês, as pessoas que estão ali comentando com Jesus, Jesus fala, se vocês não se arrependerem, do mesmo modo vocês irão perecer. E aí, nesse mesmo contexto, Jesus também, ele cita um outro evento. Um evento aí no versículo 4 e versículo 5. Jesus fala o seguinte: ou vocês não sabem que aqueles 18 pessoas sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, né, eram mais culpados do que os outros? Então aqui agora Jesus ele aproveita essa história dos galileus que morreram por Pôncio Pilatos e ele cita agora uma outra história, um outro evento. Que evento foi esse, né? Esse evento foi a ocasião em que uma torre, chamada aqui Torre de Siloé, caiu sobre 18 pessoas e matou essas 18 pessoas. Aqui nós temos algo interessante, o assunto aqui é morte e desastre. Então aqui agora é um desastre que aconteceu com 18 pessoas. Uma torre acidentalmente caiu sobre 18 pessoas, tirando assim a vida de cada uma delas. Então Jesus ele cita esse evento e diz: olha, assim como os galileus não eram mais pecadores do que vocês, aqueles 18 também que sofreram o acidente da torre de Siloé, eles também não eram mais pecadores do que vocês. E aí Jesus conclui no versículo 5 dizendo: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que é que tudo isso aqui tem a ver com coronavírus, ou o que é que tem a ver com o assunto que nós estamos estudando? É o seguinte, aqui mais uma vez, nós temos dois eventos sendo citados. O evento da morte dos galileus e o evento dos 18 que morreram diante da queda da torre de Siloé. Nós temos mortes e desastres. Sempre ficam os vivos, né? Os desastres, as mortes acontecem com uns e outros escapam de desastres e das mortes. Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui é o seguinte: olha, a morte dos galileus e o acidente da torre de Siloé, esses eventos devem servir para que vocês vivos reflitam e se arrependam. Se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, vocês irão também perecer. E perecer aqui é morrer, né? Ou seja, um dia a morte vai chegar. Um dia vocês também irão enfrentar a morte. E essa é a ideia que Jesus está transmitindo. Olha, a morte dos galileus e o desastre com os 18 diante da torre de Siloé, esses eventos devem servir de alerta para os que ficam vivos.
Porque esses que morreram dessa maneira, eles não eram mais pecadores do que vocês que estão vivos. Vocês não morreram na Torre de Siloé e vocês não morreram junto com os galileus, não é porque vocês são melhores, não é porque vocês são menos pecadores, é porque Deus teve misericórdia. Agora tem que aplicar isso ao coronavírus. Sabe, muitas pessoas têm morrido. Nós temos visto isso nos jornais, na internet, muitas pessoas têm morrido de coronavírus. São mortes e desastres, certo? Fica então aqui a lição para nós. Por que essas pessoas têm morrido de coronavírus? Né? É claro, morreram, né? E infelizmente ficamos tristes por isso. Mas na verdade a pergunta sim é: por que não foi eu? Não é porque eles morreram, né? Porque na verdade a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, por que eles e não eu? Por que que eu não fui vítima dessa epidemia, né, ainda? E aí, essa epidemia que tem ceifado a vida de muitos, ela deve servir de alerta para os vivos, para os que ficam vivos. Assim como esses eventos aqui serviam de alerta para os que estavam vivos. Se arrependam, essa é a exortação de Jesus, se arrependam. Porque ainda que vocês não morram no coronavírus, vocês irão enfrentar a morte. Se arrependam, se voltem para Deus. É por isso que eu gosto muito no versículo, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. É melhor estar na casa onde há velório do que na casa onde há festa. Por quê? Porque na casa onde há luto, velório, os vivos passam a considerar sobre a vida, a considerar sobre o fim. E sabe, eu gostaria de fazer esse alerta para você. Esse momento de coronavírus, esse momento de epidemia, é um momento em que nós precisamos nos realinhar ao valor infinito de Cristo. O emprego pode ser acabado da noite para o dia. A saúde pode ser acabada da noite para o dia. Tudo aqui nessa vida é passageiro. Então, só Cristo de fato é um bem supremo, é o valor eterno para nossas vidas. E você que está vivendo longe de Cristo, rejeitando como seu Senhor e Salvador, se volte para Ele. Se arrependa dos seus pecados. Considere como teu Senhor, como o bem mais precioso da tua vida. Se arrependa. Se volte para Deus. Esses momentos de desastres, de mortes, são momentos em que Deus deseja que os vivos reflitam, né? Ponderem e de fato tire as devidas lições para a sua vida, certo? Então, ou nós nos arrependemos, ou nós um dia pereceremos, enfrentaremos a morte e o juízo, certo? Só por Jesus Cristo é que você pode ser livre do juízo. Só por meio de Jesus Cristo é que você pode, de fato, desfrutar da promessa que Jesus fez, né? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, certo? Então essa é a primeira atitude. A primeira atitude que precisamos ter para nos realinhar ao valor infinito de Cristo é nos arrependendo e nos voltando para Deus em arrependimento. A segunda e última atitude, essa eu quero passar mais rápido, é considerar Deus e Cristo, seu Filho, como o nosso bem mais precioso. Então, não só se arrepender, mas passar a considerar Deus e o Senhor Jesus como de fato o nosso bem mais precioso. É interessante que a palavra arrependimento, ela significa uma mudança de mente e coração. É uma mudança de pensamentos, é uma mudança de enxergar, de encarar a vida e uma mudança de sentimentos, de desejos, certo? Então, isso significa arrependimento. É uma mudança de mente e coração. Quando um pecador se arrepende, né, e se volta para Deus, ele então passa a enxergar ao Senhor como seu bem maior. Ele passa a amar a Deus acima de
todas as coisas. Ele passa a considerar Cristo como seu precioso bem. Então, esse é o fruto do verdadeiro arrependimento. É isso que Jesus falou. Jesus falou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Além disso, Jesus falou que aquele que amar pai, mãe, filho, amar familiares, amar qualquer coisa nessa vida mais do que a Ele, não é digno dele. Se amamos alguma coisa aqui nesta vida mais do que a Jesus Cristo, não somos dignos de sermos servos de Jesus. É por isso que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo, um fruto ou uma evidência do nosso arrependimento é que agora passamos a considerar Cristo como o nosso bem maior. Só que na verdade as pessoas sempre colocam a Deus, colocam a Jesus em segundo plano, tudo na frente e Jesus, Deus, se tiver um tempinho, se der. Então isso mostra que você ainda não considera Cristo como seu bem supremo, certo? Então é preciso entendermos que um verdadeiro arrependido, ele passa a considerar tudo como perda para ganhar ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Então nos diz assim, Filipenses 3, 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo aqui está falando que ele considerou tudo como perda para ganhar o Senhor Jesus Cristo, para de fato ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era um homem cheio de privilégios, cheio de coisas, e ele realmente considerou tudo como perda por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, em nossa cultura, as pessoas não querem deixar nada por Jesus. Muitas pessoas até percebem que Jesus é o caminho, percebem que Jesus ele de fato é o nosso único bem, ele de fato é o valor eterno, mas muitas pessoas, quando começam a pensar que seguir a Jesus implica em deixar muitas coisas para trás, as pessoas começam a pensar duas vezes e não são capazes de abandonar os seus pecados, suas práticas, seus vícios, seus hobbies, não são capazes de abandonar por amor a Cristo, não querem perder nada por Jesus Cristo. E isso mostra o quanto nossa sociedade considera as outras coisas como bem mais precioso, priorizam aquilo que de fato consideram como precioso para as suas vidas. Aqui, algumas aplicações para nós, é o seguinte: se converter a Cristo, se arrepender dos pecados, não é só deixar algumas práticas externas, Isso é muito comum. Eu me tornei agora cristão, eu sou um seguidor de Jesus, eu parei de fumar, eu deixei de beber, eu não vou mais às festas. Mas seguir a Jesus não é só isso, É algo muito além. Agora eu vou à igreja, antes não ia, agora eu vou. Mas não é só isso, é isso também, mas não só. Servir a Jesus, se arrepender dos pecados e se voltar para Cristo, considerando como o bem mais precioso da nossa vida, vai muito além disso. É realinhar-se ao valor infinito do Senhor Jesus, é abandonar o pecado, é abandonar os vícios, Mas as pessoas hoje, quando falam em Jesus, falam do Evangelho, e aí, mas tem que deixar a prostituição. O que é prostituição? Não é só vender o corpo, não. É a prática do relacionamento sexual fora do casamento. Não, mas se eu seguir a Jesus, eu vou ter que deixar o adultério. Não, mas se eu seguir a Jesus, eu vou ter que deixar a mentira, a desonestidade.
Ah, não, mas para seguir a Jesus, eu vou ter que deixar aqueles meus pecados que eu gosto. E isso mostra o quanto as pessoas, elas estão alinhadas a valores terrenos. Elas estão alinhadas com os corações inclinados a valores passageiros, fúteis, pecaminosos. É por isso que em meio a esse coronavírus, Deus quer nos realinhar ao valor infinito de Cristo. Deus quer nos fazer perceber, em meio a essa pandemia, o quanto essas coisas são passageiras, fúteis. E é preciso então que nós nos arrependamos, nos voltemos para Deus, né? Nos voltemos para Deus considerando Cristo como o bem mais precioso da nossa vida. Não importa o que você precisar deixar, deixe para seguir a Jesus. Pense nisso, né? Pense nisso. Que nesse coronavírus, Deus realmente nos realinhe ao valor infinito de Cristo, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que o Senhor te abençoe e de fato realinhe o seu coração, realinhe o meu coração, né, ao valor infinito de Cristo, que em meio a esse momento que tudo se perde tão rapidamente, possamos perceber que o nosso bem precioso, nosso bem mais precioso nessa vida é o Senhor Jesus. Amém? Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe a todos e até o próximo curso, tá bom?